Oi, gente, eu sou a doutora Amanda Calejos, pediatra, nefropediatra. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a doutora Dalisa Sade, pediatra, mãe, professora, podcaster que agora a gente já incorporou o podcaster, o nosso produtor que nos aguente, que vamos gravar mais muitos. E hoje um tema muito especial, agora com o início do inverno, a gente veio trazer para vocês. Qual, Amanda? A pergunta que todo mundo se faz. É rinite, resfriado ou gripe? Como que eu diferencio, gente, se é rinite, resfriado ou gripe? Então... 1, 2, 3... Está começando... Pediatria em Dose Dupla! Dose Dupla... Vem e volta no ano que vem. Vem de mansinho soprando um ventinho, vem de supetão soprando um ventão. Tudo esfria e vem a neve, as plantas aproveitam para entrar em greve. A ponta do nariz fica gelada e é bom agasalhar a criança. Gente, eu queria começar esse episódio falando uma coisa. Rinite, resfriado e gripe não são sinônimos. Eles não são a mesma coisa. Na verdade, eles são bem diferentes um do outro. Mas, ao mesmo tempo, confunde muito, porque eles têm sintomas muito semelhantes. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que são coisas diferentes. Às vezes, as pessoas falam, meu nariz está escorrendo, eu tô com uma gripezinha. Hoje a gente vai trazer para vocês o que é a rinite, o que é resfriado, o que é a gripe, para a gente conseguir diferenciar. Porque, como eu falei, não são a mesma coisa, mas eles se confundem muito. E aí, a gente entendendo, Amanda, a gente também deixa de prescrever tanto antibiótico, desnecessário, né? Totalmente às vezes, desnecessário. Né? Eu sei que muitas mães hoje em dia já têm essa preocupação de não prescrever excesso de antibiótico para os seus filhos, né? Sim, e lembrar que a maioria das coisas... Assim como essas 3 que a gente vai falar, não precisam de antibiótico, a maioria das coisas que levam a esses sintomas também não precisa. Algumas precisam, e é o médico que vai avaliar, né? Antes da gente falar propriamente da rinite, do resfriado e da gripe, Dalisa, explica pra gente como que funciona essa questão da nossa proteção relacionada ao nariz. Tá, lembrar que a rinite, resfriado, principalmente, né, são condições que afetam a nossa nasofaringe, que é o nosso trato respiratório alto, que a gente chama de IVAs, que são as infecções das vias aéreas superiores. E a rinite, que eu não citei juntamente, que é um quadro basicamente alérgico. Existem as outras causas, né? Mas basicamente a maioria das vezes é alérgico. Então lembrar que a gente tem as nossas barreiras de defesa natural da nossa nasofaringe, que é o quê? As nossas células que têm cílios, que são como dedinhos que junto com o muco da nossa nasofaringe vão empurrando tudo que é ruim para fora. Lembrar também que a gente tem uma flora bacteriana comensal, que são bactérias do bem, que estão ali na nossa nasofaringe e nos protegem contra as doenças. E tudo ali está em equilíbrio, Amanda. Eles estão ali, todo mundo tranquilo. Então, chegou alguma coisa ruim, os cílios, ele está no muco, os cílios vão empurrando para fora e a gente vai se protegendo. Se por algum motivo houve uma quebra dessa simbiose, uma quebra dessa harmonia, vai acontecer o rompimento dessas barreiras e a aderência dos micro-organismos ao epitélio e causar a doença. Gente, ela fala tão lindo, né? Só sou eu que acho, é assim. Ela linda fala é você, tão lindo. Amiga. Não, vocês entenderam, gente? Então, essas coisas, elas acontecem porque houve uma quebra nessa nossa barreira de proteção. E vamos falar isso antes, né? Porque é importante saber que, por exemplo, às vezes o espirro, o aumento da produção de secreção nasal é o nosso corpo reagindo, né? A algo que está incomodando, né? Então, isso é um conceito que a gente tem que ter. E aí, a gente vai entender também os sintomas de cada uma e o tratamento que a gente faz. Sim, com certeza. Então, porque de acordo com uma grande pensadora que eu conheço, se a gente entende por que tudo acontece... Amiga, vamos patentear essa frase antes que alguém copie. Mas é verdade. Dependendo da idade da criança, se você entender como que tudo acontece, você sabe, sucesso! Né? Você sabe o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar rapidinho da rinite. A rinite é uma doença que inflama o nariz.
É uma doença inflamatória do nariz. Tem alguns estudos que falam que até 1/4 da população, 25% da população tem rinite. Então, vejam, um tanto de gente que a gente pode encontrar por aí que tem rinite. Ela pode ser alérgica ou não. Algumas coisas que fazem, né, ter rinite que não seja alérgica, por exemplo, grávida. Vocês já viram grávida que às vezes fica com o nariz bem entupidinho? Isso é rinite gravídica que a gente chama. Hormonal pode ter rinite. E tem uma outra coisa que é relacionada à idade avançada. Que eu tenho até uma história para contar sobre isso. A minha avózinha, que tem 85 anos, um dia me ligou e falou: filha, eu acho que eu tô com rinite. Eu falei: vó, é rinite, não é renite. E aí eu pensei, imagina que minha avó tá com rinite. Eu falei: mas o que você tá sentindo? Vai, meu nariz tá coçando, tá escorrendo, já tem vários dias eu vi na televisão que isso pode ser rinite. Eu falei, gente, ela nunca teve rinite, com aquele conceito de que a rinite só pode ser alérgica, aquela pessoa que tem desde sempre, né, rinite. E aí eu falei, imagina que ela tem rinite, nunca teve, por que ela vai ter agora? E aí eu fui estudar, fui ver tudo que a gente não sabe, A gente aprende muito, né? A gente faz o quê? A gente vai estudar, A gente vai estudar. E eu vi, gente, que tem rinite, inclusive, relacionada à idade avançada. Então, realmente, a minha avó estava com rinite relacionada à idade avançada. E a gente entrou com tratamento e ela tá super bem. Você sabe que eu tenho uma história também? Eu tenho rinite gustativa, você acredita? Eu Jura? descobri assim, mas já tem um tempo. Uhum. Porque toda vez que eu comia uma comida muito gostosa, meu nariz entupia, escorria, coçava. Eu ficava, gente, não é possível, né? A próxima vez que você for lá em casa, eu vou ver se seu nariz é... Então, Você quem vai me gostar da convidar, minha comida. Pois é, quem me convidar pra comer, se eu coçar o nariz é porque tá bom. Mas gente, existe a rinite gustativa. Super interessante, né? Mas a principal é a rinite alérgica, né? E a rinite alérgica é mediada por IgE e ela é desencadeada principalmente por ácaros, pólen, fungos, epitélio de animais, né? Isso é muito importante a gente entender para lá na parte do tratamento a gente poder fazer uma boa higiene ambiental e lembrar do componente familiar genético. Sim. Isso também é uma coisa, né? Quando os pais têm, a chance da criança ter é maior. Então, sempre na anamnese, colher essa história familiar do paciente. Então, gente, o que acontece na rinite? A rinite, ela é uma resposta de defesa. Lembra que a Dalisa explicou lá do nossa barreira que a gente tem no nosso nariz? Quando alguma dessas coisas quebra a barreira do nosso nariz, o nosso corpo reage através de espirros, produção de secreção, aquela sensação de obstrução nasal, que na verdade são a defesa do nosso organismo contra aquilo que está incomodando, provavelmente um irritante. Isso, então como que acontece essa fisiopatologia, Amanda? Então vamos falar um pouquinho mais... Chique, né? Mais cientificamente aqui, né? Então, o que acontece? Esse ácaro, o pólen, os fungos, então esses irritantes, eles quebram a barreira, eles passam a barreira epitelial e eles vão se ligar lá nos mastócitos. Então, os mastócitos são células de defesa que vão liberar duas substâncias, Amanda. Uma é a histamina e outra são os leucotrienos. A histamina vai causar o quê? Irritação da mucosa, vai causar irritação dos nervos nossos que a gente tem no nariz, que vai estimular o prurido, que é a coceira nasal, tá? E os leucotrienos vão estimular uma vasodilatação, uma dilatação dos vasos. Como se fosse uma congestão ali, congestão, com aumento da permeabilidade. Então, o nariz vai ficar entupido e vai aumentar a secreção ali. Então, o intuito disso, na verdade, é o espirro acontecer e você jogar para fora aquele alérgeno e a secreção aumentar no intuito de você expelir também aquela substância, aquele irritante. E então, gente, quais são os sintomas, né? Depois que isso acontece, quais são os sintomas que a gente tem? Coriza, que é nariz escorrendo, espirros e prurido. Isso são os sintomas da rinite. E aquela sensação que a gente tem de nariz entupido, seja pela secreção, seja por essa vasodilatação que a Dalisa explicou pra gente. Lembrar que é um diagnóstico que em crianças a gente costuma fazer a partir de 1 ano, porque antes de 1 ano é um pouco difícil a gente caracterizar esses sintomas na criança, né, Dalisa? Sim. E diferente das outras patologias que a gente tá vendo, que são os resfriados e a gripe, não vai ter febre. Tá? Então, são basicamente sintomas de via respiratória alta mesmo. Lembrar, pergunta a história familiar dessa criança, a recorrência desses episódios, quando eles acontecem frente à exposição aos alérgenos, tá? E principalmente essa via alta.
tá? É muito raro, muito raro. O que ela descreve não é mais uma dor de garganta, é mais uma coceira na garganta. Que um prurido, né? Que a gente chama, uma coceira na garganta. Pode ter também coceira no olho, lacrimejamento. Um sinal muito característico da rinite é o que a gente fala que é quando a criança limpa o nariz com a palma da mão pra cima, assim, ó. Quem tem rinite sabe sobre isso, né? É intuitivo, passar a mãozinha pra cima. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas é um sinal característico de quem tem rinite, porque ao mesmo tempo que limpa, coça. E tem gente que fica com uma marquinha no nariz. Uma dupla prega. Fica com uma dupla prega, assim. É uma linhazinha que passa no nariz. Isso é um outro sinal de que a pessoa tem rinite, né, Dalise? Sim, no exame físico. Gente, e para tratar a rinite, como que a gente trata, né? Primeiro, a higiene ambiental. É isso que eu ia falar. Se a gente tem que pensar que são coisas que estão de fora, que estão vindo incomodar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um controle dessas coisas que estão vindo de fora. Ver realmente qual é a sensibilidade da criança. Na maioria das vezes a gente não consegue diferenciar. Então, a gente tem que fazer o quê? Cuidar de tudo, né? O ambiente, cortina, tapete, tudo que possa acumular ácaro. Ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia, tudo isso tem que estar muito bem. A limpeza do quarto, ela tem que ser feita sem que levante muita poeira. Então, geralmente, a gente joga água pra limpar, passa pano, evitar ficar varrendo. Isso. Passar o pano nos móveis. Lembrar do ar-condicionado ou do ventilador, de estar de 15 em 15 dias higienizando. Não, o ar-condicionado de 15 em 15 dias. O ventilador, se possível, todo dia, né? Então, além de todos esses cuidados, tem sim algumas medicações que a gente usa, tem algumas medicações que a gente faz o sprayzinho no nariz. A limpeza nasal ajuda muito, aquela limpeza nasal diária com soro fisiológico, ela ajuda muito. E algumas coisas, gente, que são muito difundidas para adultos não podem ser usadas em criança. E entre eles estão os descongestionantes nasais. Porque ele pode causar intoxicação e eu já tive muita experiência ruim de crianças intoxicadas com esses descongestionantes nasais, que é esse que pinga no nariz para descongestionar. Não é o soro fisiológico nasal. O soro pode, o descongestionante o soro pode e deve. Então, se a gente lembrar que tem um muco ali protegendo a gente, o alérgeno ficou em cima do muco, se a gente pega esse muco e limpa, se a gente tira esse muco dali, a gente tira o alérgeno. Então, diminui a incidência. Outra coisa também, o muco pode obstruir o seio nasal, pode obstruir o ouvidinho e complicar depois com outras inflamações, outras infecções secundárias. Então, a rinite por si só, gente, o tratamento é mais o controle do ambiente, né, usar essas a limpeza, às vezes a gente usa alguns anti-histamínicos para ajudar a aliviar ali no momento da crise, mas lembrar que ela por si só não precisa de antibiótico e nenhum outro tratamento mais complexo, a não ser que ocorram complicações, como a Dalise falou. Todo ano ele vem e volta no ano que vem. Vem acalmando, vem resfriando. É a natureza se renovando. Os parques mudam colorido para tons de vermelho e marrom. As folhas caem, mas tem um motivo, renascer assim. Dando seguimento aqui na nossa dúvida entre rinite, resfriado ou gripe, agora que vocês já sabem tudo sobre rinite, a gente vai falar sobre o resfriado comum, que não é a mesma coisa que gripe. O que é o resfriado, Dalise? O resfriado comum, ele é causado por um vírus, tá? Que é uma infecção. É uma infecção. A gente começa diferenciando da rinite por isso. A rinite é uma inflamação e o resfriado é uma infecção. Isso, é uma infecção, muito bem colocado. É uma infecção viral também. Mas o vírus, ele se chama rinovírus, é o principal causador do resfriado comum, tá? Então, o resfriado é uma doença infecciosa causada por vírus, que são os rinovírus, da família dos picornavírus. Então, é importante a gente saber o nomezinho dos vírus. Existem outros vírus que causam também, mas a maioria são os rinovírus, tá? E ele tem uma predominância nos meses de outono, inverno e primavera, principalmente. Eles, gente, são transmitidos através de pessoas que estão com resfriado, tosse, espirra, as gotículas, né? É a mesma coisa que a gente está vendo agora na discussão do Covid, né, Dalise? Mais ou menos a mesma forma de transmissão. Geralmente, você entra em contato com alguém que está resfriado, pega dessa pessoa, o vírus fica ali uns 2, 3 dias trabalhando no seu corpo e aí ele começa a demonstrar os sinais também no seu corpo. Isso a gente chama de período de incubação. O período que o vírus leva do momento em que você entra no contato com ele até ele começar a se manifestar em você.
Então, pensando nessas barreiras que a gente tem, o vírus entrou na nossa narina, ele vai atravessar o muco e vai entrar nas células. E a partir do momento que ele causa essa quebra dessa barreira, ele vai causar a infecção, tá? Só que o rinovírus, ele não destrói a barreira epitelial, ele é uma infecção mais leve, assim, digamos, né? Os sintomas são sintomas bem de via aérea alta, tá? A criança vai ter muito narizinho entupido, congestão, pode tossir ou espirrar, tá? Tem uma sensação, às vezes, como aumenta muito a secreção, a produção da via aérea, e por dentro a cavidade oral comunica o nariz, a boca e o ouvido, pode dar aquela sensaçãozinha de ouvido tampado, mas os sintomas, a gente costuma dizer que eles são do pescoço para cima, do pescoço para baixo, a gente não costuma ter sintoma. E na maioria das vezes é uma infecção que não dá febre, né, Dalise? E quando dá, é uma febre baixa. Uma febre bem baixinha, não é aquela febre importante, aquela prostração. Resfriado, gente, é aquela coisa assim, que você tem aqueles sintomas, mas você consegue trabalhar, você consegue fazer suas coisas. É um quadro um pouquinho mais leve do que o da gripe, por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente. A coriza, que é o catarrinho que escorre, né? Secreçãozinha que escorre do narizinho do bebê, inicialmente ela é bem aquosa, bem clarinha, e depois vai ficando mais espessa. Pode até ficar amarelinha, porque isso é parte da reação imunológica, da defesa do nosso organismo, tá? Foi muito legal você ter falado isso, Dalise, porque muitas pessoas associam essa mudança da secreção do padrão, clara, né, para a secreção mais escurecida como uma piora, como uma possível infecção bacteriana secundária. E isso, gente, nem sempre é verdade. Na maioria das vezes é só a evolução natural da nossa defesa, da nossa produção de muco para defesa. Lembrando que as crianças pequenas podem ter recusa alimentar, dificuldade da mamada quando tem o nariz muito obstruído, pode ter vômito, ficar chorosa, irritadinha, né? Sinais um pouco mais inespecíficos, porque eles respiram também, né, pelo narizinho, às vezes eles não sabem coordenar a respiraçãozinha pela boquinha. O resfriado, ele geralmente se restringe a sintoma de via aérea superior, nariz, garganta. Ele é benigno e autolimitado. Algumas crianças, elas podem ter uma tosse um pouco mais importante, mas às vezes isso é porque a criança já tem uma predisposição, ela já é sibilante. E não porque o vírus do resfriado chega lá no pulmão. Isso é uma coisa interessante também, né, Dalise? Ele é autolimitado, ele chega e vai embora sozinho. E lembrando, gente, depois de tudo isso que a gente explicou, que o diagnóstico, primeiramente, é clínico e o tratamento são sintomáticos. Então, lavagem nasal, aumentar a hidratação da criança, lavar o narizinho. Não tenham medo de lavar o narizinho do bebê de vocês. Tenham medo de não lavar e entupir e causar complicações. Ajudar a aliviar aqueles sintomas que estão incomodando as crianças, né, Dalise? Então, basicamente, o tratamento do resfriado é hidratação e sintomáticos, que a gente chama. Tratar os sintomas. Sabe que as minhas irmãs, Amanda, elas falam assim, eu não vou mais pedir pra você olhar minhas filhas, porque você só manda beber água e lavar o nariz. Gente, mas ela tá certa! Nossa, tudo que eu falo pra você manda eu beber água. Mas às vezes é só o que a criança precisa, né? E assim, gente, beber água ajuda em todas as situações. Não é porque eu sou nefra, não, que eu gosto que as crianças bebam água. Mas assim, beber água ajuda em todas essas situações infecciosas ou inflamatórias que a gente tá falando pra vocês. E agora nós vamos falar, para encerrar, da gripe, né? A gripe, na verdade, ela tem sintomas mais significativos, mais importantes. Ela é também causada por vírus, né? Que é o influenza ou flu, né? Os americanos chamam de flu. E, gente, o influenza tem vários tipos, né? Inclusive o H1N1, que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta falar, é um tipo de influenza que causa gripe. A gripe, diferente do que a gente falou do resfriado, ela dá esse quadro respiratório, mas ela dá um quadro sistêmico um pouco mais grave. Né, febre, mialgia, que é a dor no corpo, né? A criança fica mais prostradinha, a febre é mais alta. Ela também ocorre no outono e no inverno, então às vezes é fácil de confundir, porque elas acontecem na mesma época. Pensando na mesma época, mas se você for olhar nos sintomas gerais, né? A gripe dá mais prostração e febre mais alta. Talvez fosse o que ajude a gente a diferenciar um quadro do outro, né, Dalise? Isso aí.
Além disso, gente, A dor de garganta é mais importante, né? A tosse seca mais irritativa. geralmente tem uma tosse, uma dor de garganta mais importante. E lembrar que pode dar uma febre de 2 a 6 dias. E geralmente essa tosse é uma tosse mais chata, né, Dalise? Mais Que demora irritativa. mais pra ir embora. É um quadro que é um pouco mais E importante. a tosse é nossa amiga, Amanda. É. A gente tem que fazer um podcast de tosse. Tem que fazer explicar Porque o que é a tosse, o que é a tosse, né? Ela acontece porque ela vai jogar pra fora aqueles vírus, as células acumuladas, a secreção acumulada, então vai proteger o nosso organismo. Então, não é recomendado ficar dando antitussígeno pra criança. Sim, porque a gente quer que ela tussa. A gente tosse quer é um que ela sinal tussa. pra nós. O né? recomendado é da água, que vai ajudar, né, a amolecer essas secreções e sair mais fácil pela tosse, né? Uma coisa que diferencia também, gente, o resfriado da gripe, que lembra que eu falei que os vírus da gripe, geralmente, eles ficam só aqui em cima? Desculpa, os vírus do resfriado ficam só aqui em cima? Isso. O vírus da gripe, não. O vírus da gripe é um vírus que pode, sim, descer e acometer as células ali do pulmão. E pode dar quadros mais graves do que os Síndromes quadros dos respiratórias, resfriados. né? Síndromes respiratórias graves. A gente está ouvindo muito falar sobre isso agora na época do coronavírus. Isso. E a gripe, gente, ela tem um tratamento específico, uma medicação que a gente dá que ajuda a combater o vírus, diferente do resfriado, né? Então, tem um tratamento específico. Se o médico julgar que pode ser uma gripe, se você tiver nos critérios ali de que essa gripe indicação, pode né? ser grave, você vai receber um tratamento específico sobre isso. Bom, e lembrar que a gente tem a vacina da gripe, né? Que ela é dada de acordo com a sazonalidade, né? De quando que acontece mais, né? Então, a gente tem vacina da gripe no SUS, que é dado nas campanhas. Tem vacina da gripe no particular. Então, vacinem seus filhos. É muito importante para a gente se prevenir para não ter complicações depois da gripe. A gripe, a gente falou, vocês perceberam, ela é um pouquinho mais perigosa. Mas, ao mesmo tempo, ela é menos frequente do que o resfriado. Bem menos. Gente, para finalizar, o que a gente queria dizer é que assim, a gente sabe que essas 3 doenças têm sintomas em comum. Por exemplo, se eu falar coriza, eu não tenho só através da coriza como saber se é uma rinite, se é uma gripe ou se é um E outra resfriado. também, Amanda, a gente tem que ter a paciência de esperar as coisas evoluírem. Sim. Muitas pessoas são muito ansiosas, que no primeiro dia do sintoma já quer que você feche um diagnóstico. Enfim, observa a sua criança, pergunta o histórico, faça uma boa anamnese, faça um bom exame físico. Veja se a criança está bem, se dá para observar essa criança. Sim, porque apesar dos sintomas se confundirem, através de um exame físico detalhado, de uma coleta de história, saber se aquela criança já teve outras crises semelhantes, saber que se alguém em casa tem os sintomas de infecção ou tem uma história de rinite, por exemplo, tudo isso ajuda a gente a diferenciar uma coisa da outra e assim fazer o tratamento adequado, né? Às vezes, só de você examinar, ver que tá tudo bem, falar para os pais, olha, tá tudo bem, vamos observar um pouquinho mais, a gente consegue ter mais segurança para fechar um diagnóstico, tá? Sim, com certeza. O que acontece é que talvez seja uma coincidência, né? Porque a época comum de pegar a gripe, de pegar resfriado, é ali, a criança desenvolve uma rinite, pode confundir tudo ali, né, Amanda? É, uma coisa, por exemplo, que todo mundo fala, né, Dalise? Por exemplo, não fica sem blusa, senão você vai pegar uma gripe. É. Isso é um conceito que a gente tem errado. Ficar sem blusa, passar um frio, talvez seja um desencadeante para uma rinite, por exemplo. Mas não que você vai passar frio e vai pegar uma gripe. Às vezes isso acontece porque nos momentos mais frios a gente está mais junto, Mais em ambientes aglomeração, fechados, né? o vírus se transmite com mais facilidade. Mas são mitos a respeito da gripe, da rinite, do resfriado que a gente tem que começar a quebrar. Frio não transmite por si só infecção, né? Frio pode ser um gatilho alérgeno e não necessariamente transmitir a infecção. Isso aí, Amanda. Gente, é verdade. lembrar que nessas épocas de sazonalidade, que a gente chama, que é mais comum ter, que a gente está entrando agora no inverno, que é mais comum ter resfriado, que é mais comum ter gripe, a gente tem o corona aí. Lembrar das dicas que a gente tem para se proteger sempre. Se manter bem hidratado, manter higiene nasal, limpeza nasal, higiene Lavagem das mãos. Tomar cuidado com pessoas que estejam, de certa forma, com algum sintoma respiratório. Essas pessoas não devem ficar saindo de casa, não devem encontrar bebês, não devem encontrar crianças. Elas devem se cuidar, porque é elas que vão ser as pessoas que vão transmitir, Então é né? importante a prevenção, né? Como que a gente pode certeza. deixar a nossa imunidade boa, né? Primeiro, se alimentar bem, ter uma alimentação saudável. Dormir bem, porque dormir bem ajuda, estimula a imunidade, né? Pra
prática de atividade física também deixa o nosso sistema imunológico mais resistente, mais forte. Então, não vamos deixar de tomar essas medidas preventivas. A gente queria falar tudo isso para vocês aprenderem a diferenciar os sinais, né? Porque muitas vezes esses sintomas eles causam muita aflição nas famílias, acabam várias idas ao pronto atendimento e muitas vezes prescrição de antibiótico de forma desnecessária. Então, se seus sintomas são compatíveis com resfriado ou com gripe, você tem um médico que te acompanha, né? Você está recebendo essas orientações, você está vendo que a criança está bem, vamos tentar segurar um pouquinho, né, Dalise? Porque os antibióticos, na maioria das vezes, são usados quando alguma dessas coisas complicam com outras coisas e não para tratar o resfriado, para tratar a gripe. Isso aí, Amanda, é verdade. Isso aí, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Essas informações são bem legais, são bem facinho pra gente poder entender, pra orientar os nossos pacientes, pra orientar as mães, tá? Mandem suas dúvidas pra nós, a gente vai ajudar vocês com relação a isso. Nos sigam nas redes sociais. No Instagram da Amanda tem um videozinho explicativo sobre sinais de esforço respiratório na criança, que tá bem legal e ajuda as mães em casa a correr caso necessário, né? Mas identificar uma situação de gravidade, né? É importante a gente saber, Sim. né? Então tá, gente, meu nome é meu Instagram é @doutora_Dalise_Assad. Espero vocês lá. E o meu Instagram é @AmandaCalejas. Dúvidas, críticas, sugestões de novos temas, mandem pra gente que a gente volta pra falar mais sobre esse assunto com vocês, tá bom? Tchau, Tchau, tchau. gente. É inverno, é inverno. Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.